Segundo a pauta do Congresso Inovar, Superar, eu acho, na minha ótica, que esse período tão difícil que nós estamos ainda passando, para o Sabincore, eu tenho uma outra visão. Ele funcionou e está funcionando como se fosse um combustível, uma vitamina científica, vamos chamar assim, pois nesse período, tantos procedimentos de alta complexidade foram feitos, realizados, continuam sendo realizados, alguns até inéditos. Então, isso para nós é motivo de orgulho e alegria. Tenho por mim que, no âmbito do nosso país, quiçá no nosso continente, os maiores centros médicos espalhados, todos os procedimentos que lá são realizados, também são realizados no Sembicor. Isso é motivo de orgulho, de muita alegria. E por que isso é feito? Por causa da alta qualidade científica do corpo clínico do Sembicor e colaboradores, propiciando, então, esse desenvolvimento científico muito grande. Gostaria também de exaltar o quadro de funcionários que nós possuímos. São pessoas de altíssimo nível, responsáveis, que fazem seu trabalho a tempo e a hora com muita maestria. E isso é fundamental, porque todos sabemos que esses procedimentos de alta complexidade são muito caros. Então, se nós realizamos eles sem que estejam devidamente autorizados, podemos sofrer uma glosa temporária ou permanente. Ninguém gostaria disso. Então, eu tenho muito respeito por todos eles de funcionários. Tenho certeza que durante esse congresso muita coisa boa será falada. Nós vamos aprender, vai nos acrescentar cientificamente em muita coisa, sem dúvida alguma. Então, eu volto a agradecer a presença de todos. Vamos na fé e passo, então, a palavra agora para um outro colega que pertence também à direção executiva do Sevincor. Com a palavra, Dr. Wagner Pimentel. Muito obrigado. Boa noite, então. Sejam bem-vindos ao 19º Congresso de Cardiologia do Sabincore. É uma honra participar desse ciclo de abertura, é uma honra estar participando dessa direção, é uma honra participar com vocês desde o início do Sabincore, né? A nossa história de labuta, de prestação de serviço para a comunidade, nossa história da parte científica, dos debates. É muito gratificante poder fazer parte desse grupo todo, né, do ponto de vista profissional, do ponto de vista científico, né? Esperamos que esse congresso seja mais enriquecedor para a gente e a gente fuja do nosso dia a dia, da parte, a princípio, do nosso trabalho do dia a dia, mas é fundamental que a gente tenha essa evolução científica, já que os trabalhos científicos eles vão muito rápido e inovando cada vez mais. Tá? A gente está fazendo 20 anos aí do Sabincore, né? Então a gente tem o prazer de mesclar o velho com o novo, né? Então nós vamos aí inovando cada vez mais, tá? A parte científica é fundamental, pensando no nosso recurso humano, né? E mesclando com o que a gente tem de recurso técnico, de informática, de equipamentos, a gente procura dar o de melhor para o paciente. Tá? Eu agradeço vocês e sejam bem-vindos mais uma vez. Eu passo agora a palavra para o doutor Girardi, que é o nosso carro-chefe da parte científica. Fala, doutor Girardi. Boa noite. Gostaria de cumprimentar
e agradecer a todos, meus colegas da direção do Sebincor, comissão organizadora, moderadores e palestrantes, também pelo apoio que recebemos das empresas parceiras, da comunicação e do suporte técnico. Nosso congresso anual, o Congresso Sebincor de Cardiologia, sem dúvida é um evento importante científico da região. E ele chega à sua 19ª edição, na segunda edição virtual. Nossos mais profundos agradecimentos aos palestrantes que nos proporcionarão brilhantes palestras de abertura. Dr. Ricardo Rocha Bastos, doutora Margarete Dalcomo, bem como os moderadores, Dr. Alan Knaip, Dr. Humberto Campos Araújo e Dr. Júlio César Abreu de Oliveira. Cumprimento ainda, em especial, o presidente do 19º Congresso Sebincor de Cardiologia, o Dr. Amândio Baldi Tavares, que muito nos honra na presidência deste evento. O Dr. Amândio é diretor administrativo do Hospital Albert Sabin, formado pela UFJF, especialista em cardiologia pela PUC do Rio e da SBC, e em gestão em saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Ele, então, nesse momento, fará uso da palavra para iniciarmos os trabalhos de abertura. Com a palavra, doutor Amândio, obrigado. Obrigado, Girardi. Boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Antes de mais nada, mais uma vez, dar as boas-vindas a quem nos assiste, a quem nos acompanha. Boas-vindas essas já dadas anteriormente por todos os colegas que me antecederam. E agradecer, sobremaneira, o convite da direção do Sebincor para presidir esse evento. Nosso 19º congresso, congresso segundo ano virtual, de um Sebincor que existe desde 1998, são 23 anos de carreira, de vida dessa instituição da qual nós todos participamos. Tema do congresso desse ano: superar e inovar a arte de cuidar do coração. Muito bem. Nada mais atual. Superação. Levar adiante, um termo atual nessa época de pandemia e sempre presente na vida do Sebincor. Superamos obstáculos desde o início, sempre tivemos dificuldades a serem superadas, e pela coesão do nosso grupo, pela coesão de todos os partícipes desta vida de 23 anos que o Sebincor tem, superamos muitas ocasiões. Superação é um termo presente em toda a nossa vida de Sebincor. Inovação, inovar, renovar. Renovar não significa apenas reinventar. Renovar diz muitas vezes revitalizar o presente, reformular aquilo que é bem feito e aumentar esta experiência e aumentar a qualidade do que é bem feito. Como dizia Einstein, tolice é sempre fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, estamos aí num congresso em que iremos falar muito de superação, de inovação, fazendo um overview rapidamente sobre o que nós teremos nesse congresso, nas palestras de abertura, hoje, teremos uma palestra que falará sobre a importância da ferramenta de conhecimento do inglês, agora e no futuro, e o impacto da Covid na saúde, por uma das cientistas mais requisitadas do país, personalidade do ano, no Prêmio Faz a Diferença. Amanhã começaremos o dia falando sobre inovação, inovação em métodos não invasivos, invasivos e cirúrgicos. Discutiremos sobre os NOACs em FA e AVC, e lembrando a todos que teremos um simpósio satélite e que essa inscrição desse simpósio satélite precisa ser feita a parte da inscrição do congresso. E no sábado, terminando no último dia, pela manhã, falaremos sobre temas um pouco mais conhecidos, mas sempre que nos causam muitas dúvidas. Reabilitação, amiloidose, que é um tema muito atual,
ressonância nuclear magnética em cardiologia e terminando com temas ligados à eletrofisiologia. Tá? Então, espero que tenhamos todos um grande congresso, como está se pronunciando, tá? E agradeço em nome de toda a comissão científica, da direção do Sebincor, em meu nome pessoal, a presença de todos vocês. Tá? Muito bem. Para iniciarmos, então, com a primeira palestra, eu chamo agora como moderador Dr. Darlan Knaip, atual presidente da Unimed de Juiz de Fora e do Hospital Unimed, Dr. Hugo Borges, cardiologista com atuação em ecocardiografia, pós-graduado em administração hospitalar pela Fundação São Camilo, MBA em gestão em saúde pela FGV e MBA em administração hospitalar pela Fundação Unimed. E aqui um segredinho que nem todos nos ouçam, talvez tenha sido o meu primeiro preceptor em cardiologia. Doutor Darlan, prazer chamá-lo. Fique à vontade. Muito obrigado, Amândio. É um prazer enorme estar aqui participando desse evento. Eu agradeço a comissão organizadora, parabenizar a todos, né, pelo brilhantismo desse evento, que a Unimed sempre participou e apoiou. Tenho certeza que será mais um sucesso esse evento do Sebincor. Eu vi o Amândio iniciando aí falando sobre inovação, né, Amândio? E há 2 anos atrás seria impensável a gente imaginar que a gente estaria numa evolução tão grande participando de um congresso desse virtual e quantas palestras a gente, do ponto de vista virtual, a gente já passou por elas. Então, realmente, acho que inovação já começa na abertura do próprio congresso, uma mudança para todo mundo, né, na nossa maneira de trabalhar e na nossa maneira de atualizar cientificamente. Eu tenho um prazer e uma honra imensa, né, de apresentar aqui o professor Ricardo Bastos, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, detentor da medalha JK também da Universidade Federal, né, e autor dos livros O Método Clínico e Já Pensou Se Fosse Diferente, onde ele faz aí uma descrição, né, sobre a trajetória, né, do médico, desde quando ele entra na faculdade até quando ele sai, até o dilema da escolha de uma especialidade médica. Então, parabenizar aí o Ricardo por mais essa atuação e essa contribuição à nossa medicina. Proficiência em inglês pela Cambridge e Oxford, e ex-tradutor juramentado do Estado de Minas Gerais. Eu só queria... o Ricardo vai apresentar para a gente, né, a língua inglesa, ferramenta do método clínico para o 3º milênio, e aí o Amândio vai lembrar, todos vocês vão lembrar, né, quando a gente ficava esperando aí 2 anos para um livro ser traduzido para o português, e hoje a gente fica imaginando exatamente isso. Quando esse livro chegasse às mãos da gente, a gente já estaria tudo ultrapassado, né? Estivesse esperando o uso de anticoagulantes, 2 anos depois, a gente já não saberia mais nada. Então, eu acho que é um prazer e uma honra, e aí eu passo a palavra ao Ricardo, e eu tenho certeza que vai nos abrilhantar com uma excelente palestra. Que ótimo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu estou me lembrando aqui de uma experiência de 29 anos atrás, em que eu tive a oportunidade de estar no Hospital Albert Sabin, que naquela época começava as suas atividades, e por 3 dias de inaugurações, festividades, palestras, eu fui o tradutor do professor Albert Sabin. Então, assim, é com muita alegria que eu vejo a comunidade cardiológica do Sebincor, que é um dos ramos dessa iniciativa, se lembrar do meu nome para iniciar esse 19º Congresso. É uma honra muito grande, uma emoção, vendo rostos que eu não via há tanto tempo, né? Me lembrando do Amândio menino, eu me lembro do Amândio garoto, e todos nós certamente de cabelos brancos agora, né? Eu vou iniciar a minha apresentação, é uma breve apresentação que eu espero que cumpra o que se espera aí de um clínico num evento tão significativo da nossa cardiologia.
Eu espero que estejam vendo bem a minha apresentação. Ela está aparecendo adequadamente? Por favor, só uma confirmação. Conseguem ver bem? Não, doutor. Conseguem? Não, nesse momento não. Só precisa ir lá em Share Screen. Pois é, eu estou aqui partilhando. Volta, consegue voltar? Uhum. Deixa eu voltar lá. Eu estou aqui. Minimiza. Uhum. Aqui. Aí você quer isso. Uhum. Share. Veja se agora conseguem ver. Conseguem? Sim. Conseguem agora? Ouvir também? Ouvir e ver? Sim. Ótimo. Nós estamos vendo o PowerPoint em modo de edição. Isto. E agora ele deverá entrar em modo completo de apresentação. Ficou bem assim? Perfeitamente. Ótimo. Eu gostei muito quando eu recebi o convite do Girardi, né? Quando eu vi o tema, inovar e superar a arte de cuidar do coração. Isso é uma coisa que me falou muito de perto, e eu vou tentar enfatizar esse ponto da nossa arte, né? A nossa arte de cuidar. Eu gostaria de lembrar que a nossa arte, ela, na verdade, é uma construção que depende desses 4 patamares. Nós sempre começamos com dados que nos são apresentados, reunimos esses dados em informações, tentamos desenvolver um conhecimento que nos oriente, e aí o passo mais difícil. Vamos desenvolvendo a sabedoria de usar esse conhecimento no cuidado com os nossos pacientes. Isso é a nossa arte. Isso é uma construção de uma vida. Todos nós estamos permanentemente nessa construção. Considerando esse parâmetro da escala, como eu coloquei, com os 4 degraus, né, nós podemos pegar dados. Então, eu coloquei aqui dados como eles aparecem na língua inglesa a todo tempo para nós. Por exemplo, isso aí é uma constatação de que a microscopia tissular, isso desde o tempo de Virchow, ela consegue definir que entre as células existe um espaço extracelular. Isso é um dado da ciência, não é? A ciência nos mostrou também que existem situações em que este espaço é ocupado por um material anormal, não deveria estar ali, que aparece com uma cor esverdeada, né, em alguns cortes corados com um corante especial, que é o vermelho Congo, quando observado sob luz polarizada. A ciência nos diz que quando se vê isso num corte de tecido, a gente chama isso de amiloide. O que nós temos aí? Dados. E eu gostaria de lembrar que dados não têm comprometimento. Ou seja, dados são dados. Existe um espaço extracelular, eventualmente um material se acumula ali, esse material pode ter aspectos microscópicos específicos. Quando alguns aspectos são obedecidos, isso é chamado de amiloide. Dados. Mas dados, embora o primeiro degrau, representam muito pouco. Esses dados têm que nos levar a informações, não apenas dados. E a literatura nos dá, em língua inglesa, informações muito importantes. Este amiloide, que era um dado solto, nós hoje sabemos que ele tem uma natureza fibrilar, que são fibrilas, na verdade. Essas fibrilas representam proteínas diferentes, podem ser cadeias livres de imunoglobulinas, pode ser a transtiretina mutante, pode ser a própria transtiretina habitual, em excesso, pode ser a proteína amiloide. Existem várias proteínas, né, que, quando se organizam em fibrilas, dão esse aspecto de amiloide ao espaço extracelular. Dependendo de qual seja a proteína acumulada e qual seja o órgão envolvido, nós então temos uma condição chamada amiloidose. Vejam como é que os dados agora foram reunidos para informações. E as informações que unem dados, elas trazem muita ciência. Observem como é que essa fala nossa é uma fala muito científica, ela tem um vocabulário muito próprio, não é? Pois muito bem, mas isso ainda não é suficiente. Nós nem temos medicina aqui ainda, nós temos muita ciência aqui ainda, não é?
Então, nós precisamos subir um degrau a mais. Começamos nos dados, fomos para as informações, chegamos ao conhecimento. Nós estamos agora estruturando o pensamento a partir das informações, né? E olhem como é que o conhecimento já começa a ter uma tintura médica. Nós sabemos que existe, assim, um número de pessoas razoável, com mais de 60 anos de idade, apresentando sintomas de insuficiência cardíaca. Quando os nossos colegas ecocardiografistas avaliam essas pessoas, elas têm fração de ejeção preservada. Isso é um subgrupo que tem sido motivo de estudo há muito tempo em medicina, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Apresentam uma espessura ventricular acima de um determinado ponto de corte, e que na cintilografia com tecnésio observa-se que essas pessoas têm, então, depósitos de um amiloide, que é a transtirretina, no seu extracelular. Pronto. Isso é um conhecimento médico. Nós partimos de dados, juntamos os dados em informações, e agora nós estruturamos um pensamento médico. Nós conseguimos isso com os dados e as informações. Nós agora estamos muito perto da medicina, com este conhecimento que nós temos aqui. Nós definimos uma condição que é relevante nos dias de hoje, porque é uma condição para a qual está se abrindo a possibilidade de uma terapêutica específica, que é a amiloidose cardíaca por transtirretina. Mas ainda falta um degrau, que é o degrau da sabedoria. Esse quarto degrau é exatamente o que nós vamos fazer com o conhecimento. Quer dizer, como é que nós vamos pegar este conhecimento, altamente científico, altamente médico, e vamos aplicá-lo ao cuidado do nosso paciente. Ou seja, como é que nós vamos pegar aquele conhecimento que eu acabei de mostrar e vamos subordiná-lo a todos os determinantes daquela situação. Quem é aquela pessoa? Qual é o background daquela pessoa? Onde é que eu estou trabalhando? Quais são os recursos que eu tenho? Quanto aquela pessoa está incomodada com o que a aflige? E aí, então, nós nos deparamos com isso, que é uma pergunta, não é? Quando é que nós devemos suspeitar da miocardiopatia amiloidótica pela transtirretina na clínica? E quando vamos suspeitar disso? Quando estivermos atendendo um paciente que tem fração de ejeção preservada, tem sintomas de insuficiência cardíaca, tem uma espessura miocárdica acima de um certo valor, mas quando mais nós vamos suspeitar? E ainda, quando é que nós vamos propor uma investigação não invasiva, como a cintilografia pelo tecnésio? Isso já parte para o lado da sabedoria. Quer dizer, nós temos o conhecimento da condição, mas quando é que esse conhecimento vai ser efetivamente aplicado àquela pessoa que está ali sentada à minha frente numa consulta? Isto é sabedoria. E a sabedoria não é uma coisa fácil, não é? Ela é a capacidade de fazer perguntas relevantes àquele contexto e julgar a qualidade das respostas. É uma coisa, então, que se constrói permanentemente. É claro que a sabedoria se baseia naqueles dados. Se nós não soubéssemos da existência de um extracelular e de uma condição chamada amiloide, nada feito. Dependemos das informações, de entender que o amiloide é um agregado fibrilar proteico que prejudica a função de um determinado órgão, no caso o coração. Conhecimentos são essenciais. Se nós não soubéssemos da existência da miocardiopatia amiloidótica, nada feito. Mas a sabedoria é mais que um somatório das três. Não basta somar dados, informações e conhecimentos. A sabedoria, mais do que isso, é exatamente a capacidade de perguntar na hora certa, fazer a pergunta correta e exercer o julgamento das respostas, não é? E a gente sabe que a busca por dados, informações e conhecimento, e eu mostrei isso na nossa escada de 4 degraus, os 3 primeiros, isso depende cada vez mais da língua inglesa. Sem a língua inglesa, como o próprio professor comentou minutos atrás, esses dados, essas informações, esse conhecimento demorariam muito a chegar para nós. Eu me recordo claramente, né, na nossa graduação, em que alguns professores tinham o livro, o tratado daquela situação, e só eles tinham aquele livro na Zona da Mata.
E se a gente não tivesse acesso àquele livro, nós não tínhamos nem dado, nem informação, nem conhecimento. E aí, então, o que dizer da sabedoria? Mas isso não é mais assim, porque dados, informações e conhecimento estão a um clique de distância, só que eles estão na língua inglesa. E, portanto, isso passa a ser uma ferramenta essencial. Sem um domínio da língua inglesa, não temos método clínico no terceiro milênio. Podemos exercer uma medicina de qualidade no milênio passado sem essa ferramenta, mas não agora, porque nós perderíamos todos esses dados, essas informações e esses conhecimentos em tempo real. Mas onde é que a gente busca esses dados, não é? Como é que a gente constrói esse conhecimento? A gente busca isso onde? E eu não tenho a menor dúvida de onde é que nós buscamos. Claro que não é nas redes de WhatsApp, claro que não é, nessas redes sociais descompromissadas, é nos periódicos de reputação. E o que eu chamo de periódico de reputação? Para mim, é uma coisa muito simples. É um periódico que tenha isso que está aí. Ou seja, uma periodicidade muito grande. Um periódico que sai semestralmente, por exemplo, ele contribui pouco. Nos dias de hoje, então, é problemático. Eu estou falando de periódicos semanais. New England, JAMA, por exemplo, Lancet, semanais, que além de semanais, diariamente atualizam a sua versão eletrônica. Essa periodicidade é essencial. Nós vimos isso agora na pandemia de Covid. A grande periodicidade é absolutamente essencial a um periódico de reputação. Segundo, obviamente, a relevância dos artigos originais. Esse periódico tem que publicar artigos originais que sejam altamente relevantes para a comunidade médica em geral. Mas mais do que isso, e eu particularmente gosto muito do que vem agora, são os comentários aos artigos originais. Todo grande periódico que publica um artigo original, que potencialmente é capaz de mudar condutas ou criar novas condutas, ele vem acompanhado no mesmo número, páginas a seguir, de um comentário escrito por um outro autor que nada tem a ver com o grupo que fez o artigo original e que comenta esse artigo. E isso é muito bom, porque isso dá uma temperada excelente no entusiasmo que a gente possa ter pelo artigo original. Nem todo comentário ao artigo original bate palmas. Às vezes bate, mas na maioria das vezes tempera o nosso entusiasmo e já nos apresenta um segundo fórum. Tem o fórum dos autores do artigo original e o comentarista. Isso me parece essencial. Quando eu encontro um periódico que publica artigos e não publica comentários a esses artigos, eu já fico um pouco desconfiado. E o item seguinte é essencial, é o fórum de correspondência. Ou seja, a partir do momento em que se publica o artigo e se publica o comentário a esse artigo, por algum tempo rola um fórum de correspondência do mundo inteiro, em que as pessoas dão opiniões interessantíssimas, muitas vezes até colocando muito em xeque o artigo original, criticando muitas vezes o comentário que a pessoa fez ao artigo original, e ainda, e isso é genial, sempre abrindo espaço para que os autores dos artigos originais rebatam. Então, cria-se um fórum de correspondência, um fórum de debate, e isso dá muita reputação a um periódico. Naturalmente, os editoriais nos colocam em dia com a cultura médica, os artigos de revisão, que obviamente são a nossa educação continuada, e uma coisa que eu particularmente adoro, que são os casos clínicos. Casos clínicos apresentados que nos permitam dizer o que eu faria se eu estivesse atendendo essa pessoa nessa mesma situação. Então, quando eu encontro um periódico que tem essas características 7 que eu coloquei aqui, eu sei que eu estou na presença de um periódico de reputação. E é aí que eu vou buscar os meus dados, aí que eu vou buscar as minhas informações e é aí que eu vou estruturar o meu conhecimento. Não é? Eu brevemente agora mostro como é que eu uso esses pedaços de um periódico. Vamos pegar um artigo original, por exemplo, né? E eu estou trazendo artigos originais bem recentes de interesse para cardiologia. Esses foram 2 artigos publicados esse ano, há pouquíssimo tempo, no New England. Toda vez que eu leio um artigo original, eu leio sempre a introdução do artigo original. Na verdade, eu leio a introdução de todos os artigos originais do periódico que me interessa, sempre.
Porque a introdução é uma educação continuada. A introdução apenas nos diz o que se sabe sobre aquilo naquele momento. Então, vejam vocês, eu sou um clínico. E eu, ao ler a introdução desses 2 artigos, olha o que eu aprendo, não é? Eu aprendo, por exemplo, que 90% dos pacientes que tiveram um episódio de fibrilação atrial vão ter de novo, se a gente não tomar nenhuma atitude preventiva. Isso é uma informação muito importante, não é? Ainda, eu aprendo, não é, que a literatura está me dizendo que a ablação por catéter é superior à farmacoterapia, na manutenção do ritmo sinusal e na melhoria da qualidade de vida. Quer dizer, isso é que a literatura me diz, eu vou aprendendo isso, eu estou me atualizando. O outro estudo me mostra, não é, estudos de benefício da intervenção com a ablação, porque, na verdade, é o que ele diz aí, não é? Quer dizer, um tempo mais curto para partir para a ablação, na fibrilação atrial, se associa com taxas menores de recorrência dessa arritmia, menos necessidade de repetir o procedimento e menos hospitalização. Então, vejam vocês, as introduções desses artigos me mostram que está emergindo a ablação pelo catéter como talvez a terapia definitiva para os pacientes com fibrilação atrial. Eu estou, então, acumulando aí principalmente dados, então aí eu tenho dados e informações bastante interessantes. Isso apenas na introdução dos trabalhos, não é? Muito bem. Mas se um artigo me interessa, vamos que realmente eu veja muitos pacientes com fibrilação atrial e eu quero saber realmente o que eles concluíram disso aí. Eu, obviamente, vou lá para os resultados e ver a conclusão que eles tiraram, não é? Então, eu tenho essas 2 conclusões. O primeiro artigo diz que aqueles pacientes que já começam, né, recebendo a ablação pelo catéter, no caso a crioablação, eles tiveram muito menos recidiva, já assim de saída como terapia inicial, tiveram muito menos recidiva do que as pessoas que receberam farmacoterapia. E o segundo estudo mostra que também a crioablação, como terapia inicial, foi superior à farmacoterapia para prevenção da recidiva, nem pacientes com a fibrilação atrial paroxística. Então, quer dizer, eu estou agora naquela etapa já do conhecimento, eu estou formando o meu conhecimento sobre o estado da arte da fibrilação atrial. Muito bem, esse é o grande papel do periódico de reputação. Agora, vejam bem, no mesmo número do New England, isso eu gostaria muito de insistir, aparece uma revisão dos artigos. Então, um outro autor, geralmente mais de um, né, 2, 3 autores, escrevem um texto comentando os artigos, né? E olha o que eles comentam, vejam como isso é interessante. Eles dizem que os investigadores dos 2 estudos grandes, né, fizeram uma contribuição muito valiosa no tratamento de pessoas com a fibrilação atrial paroxística. Agora, olha o que eles dizem. Esses resultados não podem ser assim prontamente extrapolados, por exemplo, para pacientes com fibrilação atrial persistente, ou pacientes que tenham alguma alteração estrutural do coração mais significativa, ou pacientes que tenham condições coexistentes. Na verdade, a maioria dos pacientes que eu vejo tem alguma condição coexistente. Raramente paciente com fibrilação atrial pura, pelo menos não na clínica médica. E olha como eles concluem a revisão. Nós precisamos assegurar, em primeiro lugar, que o procedimento seja executado com segurança. Ou seja, eles têm um pouco de dúvida se a segurança do procedimento é a mesma em qualquer lugar, para qualquer paciente, em qualquer mão fazendo o procedimento. Vejam como é que o comentário, portanto, feito sobre o artigo original, no mesmo número da revista, temperou o meu entusiasmo. Ou seja, eu certamente não vou dizer ao meu paciente, você tem uma fibrilação atrial? Simples, isso aí se resolve com uma ablação. Você vai procurar um colega que vai fazer a ablação. Eu, como clínico, não faria isso. Eu, como clínico, ouviria, então, um cardiologista experiente. Será, meu colega, que este paciente que eu estou te referenciando se beneficiaria da ablação ou não? Ou ele entra nos senões que esses autores estão colocando? Então, isso é um passo na direção da sabedoria. O fórum de correspondência que se segue, e no caso que se seguiu a esses artigos com aquele comentário, foi uma coisa gloriosa. E observem o que temos aqui, não é?
um correspondente escreveu que ele gostaria de realçar, não é, que no que diz respeito à evolução dos pacientes que receberam a ablação, em comparação com a turma que recebeu farmacoterapia, no que diz respeito a eventos cardiovasculares, acidente vascular encefálico, hospitalização, piora da insuficiência cardíaca, uma nova síndrome coronariana aguda, que quando se faz a comparação, o autor da carta, ele diz que a diferença, na verdade, entre os dois grupos é muito pequena, muito pequena. O risco absoluto foi diminuído muito pouco, na verdade, né? E você teria que tratar com ablação um número muito grande de pessoas e teria que observá-las por um período muito longo de tempo para você ter uma pequena vantagem da ablação. Ou seja, este autor, ele mostra que a ablação, ela até pode ser muito útil para alguns pacientes, mas que a diferença de benefício no mundo real é uma coisa muito pequena. E ele chama essa nossa atenção. Vejam como é que o fórum de correspondência temperou mais ainda o meu entusiasmo. O que é que eu estou construindo, meus amigos? Sabedoria. Eu estou construindo sabedoria médica. Eu não estou aceitando qualquer coisa que me dizem. E eu estou lendo as melhores fontes possíveis. Dentro de um periódico, além do artigo original, além do comentário sobre o artigo original e além do fórum de correspondência gerado a partir daí, nós temos editoriais que aumentam muito a nossa cultura médica. Vejam, por exemplo, esse editorial desse ano do New England, que conta os 50 anos de progresso na doença cardiovascular aterosclerótica. Uma leitura genial. Então, para quem está na medicina há mais tempo, é uma coisa sensacional, porque nós nos vemos ali nos diversos momentos em que avançamos tanto nessa nossa compreensão. Os editoriais fazem isso, nos dão uma cultura médica significativa. Revisões. As revisões são extremamente interessantes, não é? É como se construíssemos o nosso tratado a cada dia. Então, vejam vocês, uma revisão sobre a ortopatia bicúspide, uma revisão sobre miocardiopatia ventricular direita ritmogênica, uma revisão sobre endocardite infecciosa. E essas infecções abundam nos periódicos de reputação. São leituras espetaculares que o estudante de medicina vai fazer para aprender, que o residente vai fazer para aperfeiçoar e que o médico em exercício vai fazer para que ele tenha ideia do que mudou desde a última vez que ele leu algo completo a respeito disso. Os casos clínicos, dos quais eu sou fã, aumentam muito os nossos scripts mentais diagnósticos. Eu cito 3 fontes que são fantásticas de casos clínicos, para nós irmos refinando o que eu chamo de scripts mentais, que são exatamente aquelas estruturas já montadas na nossa cabeça, que frente a pequenos estímulos desencadeiam um diagnóstico. E a gente desenvolve muito com esse tipo de trabalho numa base regular. Quais as estratégias para que aprendamos inglês de uma maneira adequada para usarmos todas essas fontes? Eis aí as estratégias, né? O inglês deve ser aprendido até o nível B2 da referência europeia. Existe hoje um consenso europeu de que qualquer língua aprendida como segunda língua, ela pode ser aprendida em 6 níveis: A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 é o nível mais elementar, o C2 é a proficiência mais elevada. O nível B2 é suficiente para nós usufruirmos de tudo isso que eu acabei de falar. E é importante saber que, há muito tempo, o Brasil é um dos países do mundo com melhor preparação na língua inglesa. Então, a língua inglesa pode ser aprendida no Brasil com muita tranquilidade, em alto nível de proficiência, sem que a gente saia daqui. O Brasil tem essa capacidade. E Juiz de Fora, em particular, há 40 anos, prepara pessoas para os níveis mais avançados de inglês. Nós temos essa capacidade, então isso é plenamente factível. Outra estratégia, escolher um periódico de reputação e lê-lo regularmente. Isso é muito importante. Escolher aquele de reputação, mas com aquelas características, e lê-lo regularmente. Escolhendo a introdução de todos os artigos originais, isso aumenta muito nossa cultura médica. Ler as conclusões dos artigos que interessam, obviamente,
mas nunca deixando de ler o comentário e o fórum de correspondência, que se segue ao artigo cuja conclusão eu li. Ler as revisões de acordo com o nosso interesse, anotar o que há de novo nessas revisões, e nós estamos construindo o nosso tratado. E os casos clínicos, leitura regular, sempre naquela posição. Se eu estivesse atendendo essa pessoa aqui, o que eu pensaria? E o que é que eu faria? Conhecer a língua inglesa é muito importante. Mas se nós conhecêssemos a língua inglesa apenas para sermos colonizados, apenas para cultuarmos valores que não são nossos, nós cairíamos ali na citação de Paulo de Tarso, né? Eu falaria a língua dos homens, dos anjos, mas de nada valeria. Agora, conhecer a língua inglesa para crescer em sabedoria e crescer na arte de cuidar de nossos pacientes, que é o que o Congresso propõe, aí sim, vale muito a pena. A todos os colegas, o meu muito obrigado pelo convite, pela paciência, pela partilha. Não. Ele está falando de microfone. Doutor Darlan, o senhor está com o microfone no mudo. Então, parabenizar mais uma vez ao Ricardo e já sugeri para a comissão organizadora, Ricardo, ano que vem você já pode arrumar aí uma palestra para a gente para falar sobre fibrilação atrial, que foi uma outra aula, além da aula que você se propôs. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Quem que vai na sequência agora, Gerard? Sou eu, Darlan. Boa noite. Então, acho que eu vou te apresentar aqui, eu não posso perder essa oportunidade, então, eu estou com essa incumbência aqui, Humberto. Um prazer enorme, então, aí apresentar o... Primeiro, acho que a referência maior do Humberto é de ser colega de turma aqui, da turma de 74. Nós temos vários colegas em Juiz de Fora, o Humberto é um amigo de longa data, e Humberto formou-se na Universidade Federal de Juiz de Fora e residência médica no Instituto Dante Pazanese de São Paulo e fellow no Montefiore Hospital em Nova York. Essa é a descrição acadêmica do Humberto. Agora, eu acho que a maior referência do Humberto hoje é de ser um dos maiores experts, né, em vinho, em conhecimento de vinho no Brasil, né? Eu acho que essa é. Humberto mudou realmente o modo de vida de centenas de pessoas aqui em Juiz de Fora, no Brasil. Eu acho que é um grande responsável pela introdução aí da arte de curtir o vinho em nossa cidade e em outras regiões também. A gente não tem a menor dúvida disso. Humberto, lá no Dante Pazanese, né, ele foi um dos pioneiros na implantação de marca-passo, referência, um dos pioneiros para implante de marca-passo na época, e continua atuando ainda na cardiologia, no implante de marca-passo, mas hoje o seu site Vinhos do Comendador realmente acho que é uma referência que o deixa bastante animado e bastante feliz. Por isso, um prazer enorme, Humberto, passar a palavra para você
para você apresentar aí a Margarete para brilhantar mais ainda essa nossa noite. Muito obrigado, Darlan. É um grande prazer. Boa noite a todos. Boa noite, Margarete. Boa noite, Júlio Abreu, colega e amigo de Juiz de Fora. A Margarete Dalcomo, estão me ouvindo? Então. Margarete Dalcomo dispensa qualquer comentário. É uma mulher de uma grandeza científica e cultural, de cultura científica e erudita imensa. Eu gostaria apenas de dizer da honra e do prazer de recebê-la no nosso congresso. Eu fiquei emocionado quando ela aceitou o nosso convite para participar. A doutora Margarete dispensa qualquer tipo de apresentação acadêmica, no entanto, eu gostaria apenas de dizer que ela é pneumologista, é pesquisadora da Fiocruz, e pela incansável luta que ela travou e vem travando em favor da vida contra a Covid-19, ela recebeu o título de personalidade do ano 2020. E eu gostaria, Margarete, apenas de lhe dizer que dentre tantas premiações e honrarias que você tem recebido, uma que deve ter te enchido de orgulho, que foi o título de associado honorário da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Eu tenho certeza que isso tocou profundamente em você, porque é uma sociedade que abriga os nossos colegas intensivistas, verdadeiros heróis na luta contra essa pandemia, muitos enfrentando, inclusive, a perda de suas próprias vidas. Eu gostaria também de apresentar o Dr. Júlio Abreu, que é um colega e amigo de Juiz de Fora, pneumologista, assim como a Margarete, também amigo dela. O Júlio César Abreu de Oliveira é pneumologista, professor titular do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em pneumologia pela Escola Paulista e doutorado também pela mesma universidade e pelo Brompton Hospital, afiliado ao Imperial College de Londres. Então, Júlio, eu passo a palavra a você para que você faça a sua saudação de amizade à Margarete. Obrigado, Humberto. Obrigado, Girardi. Obrigado a todos do Sebincor pelo convite para estar participando desse evento de hoje. Para mim é um prazer estar participando de dividir essa moderação com o Humberto, da palestra que a Margarete vai fazer. A Margarete é uma amiga de longa data, né? Não vou falar colega, porque a gente é muito mais do que colega, a gente é realmente amigo. A Margarete tem uma trajetória impecável na pneumologia, começando já desde os tempos em que a gente lutava contra a tuberculose e vindo até agora, né, a se caracterizar como, quando a gente pensa agora como uma pessoa que representa a pneumologia no Brasil frente à Covid, é lógico que o nome é da Margarete. A Margarete é presidente já eleita da Sociedade Brasileira de Pneumologia para um mandato que começa a partir de 2023, correto? De 2023. E nós todos conhecemos já a sua participação, a sua luta contra a Covid. Eu não vou acrescentar nada mais. Agora, o que é importante é a gente ouvi-la falar para que a gente possa absorver um pouco desse conhecimento. Obrigado. Humberto, antes dos agradecimentos formais, eu queria dizer que o Júlio esqueceu de dizer, talvez porque ele seja um cavalheiro, como todo mundo sabe que ele é, que nós somos contemporâneos de doutorado na Escola Paulista, né? Nós passamos uns dias duros assim juntos, Júlio lá na pesquisa dele, com os bichinhos dele, eu com meus prontuários, metade do trabalho, um trabalho randomizado enorme, com 700 pacientes, metade no Rio, metade em São Paulo, eu ia, voltava, o Júlio ia, voltava.
Então, assim, nós somos contemporâneos de uma época muito bonita e isso fez uma amizade para a vida. E depois, muitos anos depois, eu ganhei o Humberto como amigo também, além de ser meu consultor para assuntos enológicos, naturalmente, né, Júlio? Então, assim, e o Júlio, eu quero fazer uma observação, Humberto, que o Júlio tem feito um trabalho extraordinário se alguém fez um trabalho extraordinário de orientação com os filmes que o Júlio, de maneira muito pedagógica e com absoluto, impecáveis, né? Eu dissemino os vídeos do Júlio quando chegam até a gente, na nossa sociedade aqui no Rio, porque tem prestado um serviço extraordinário. Então, se eu dei uma contribuição, acho que o Júlio deu igualmente, orientando as pessoas e prestando informações muito preciosas. Então, o que vocês me pediram para fazer, Humberto, é um pouco historiar um pouco o que nós vivemos, o que nós aprendemos, e eu poderia, se eu puder, eu vou dividir aqui a minha tela, nesse momento. Se nós pudéssemos falar um pouco o que nós vivemos, Humberto, e o que nós aprendemos, o que nós esperamos, né? Hoje, quando nós vemos a Europa que foi o nosso prenúncio há quase 2 anos atrás, né? Foram os países europeus que anunciaram a tsunami que chegaria até nós. Eles foram, metaforicamente, o mar que recuou, e nós não aprendemos exatamente o que deveríamos ter aprendido naquele momento, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Nesse momento, em termos acadêmicos, eu sou sempre obrigada a declinar isso pela Fiocruz. Eu sou investigadora de um ensaio clínico para redução do tempo de tratamento da tuberculose. Eu sou investigadora principal do ensaio clínico da vacina BCG para a Covid-19, de 2 ensaios de fase 3 com os novos antivirais para a Covid-19 orais, que são a grande esperança nesse momento. Sempre que nós falamos do futuro, Humberto, eu sempre faço questão de fazer esse comentário, ninguém pode falar do futuro sem olhar o passado. Se nós estivéssemos aqui falando com todos os colegas, nessa hora da noite, sobre a história das epidemias, nós olharíamos as pestes do século XIV e aprenderíamos muito. Faltou o aprendizado das epidemias, inclusive a muitos dos nossos governantes, que não prestaram atenção na história. E essa é uma página, para mim, paradigmática. É uma página da revista Science, que já existia nessa época, de 1919, né, mostrando que o bom senso já predominava, ou seja, tapa a boca quando tossir, evita aglomeração, né, enfim, o ar puro melhora. Quer dizer, ninguém sabia o que era vírus naquele momento, né? Influenza era alguma coisa que não se sabia bem o que era, se era uma estrutura bacteriana, se não era, mas já se sabia que aquilo era alguma coisa transmissível. Então, isso é para mostrar como nós devemos olhar o passado sempre quando nós olhamos e queremos falar do futuro, né? E se nós olharmos ao longo do tempo, olha tudo que nós aprendemos, né? Desde a ilha de Kos, onde o nosso Hipócrates, tão caro a todos nós, né? Para quem nós juramos nossa lealdade ética ao longo de nossas vidas, naquela linda ilha na Grécia, já descrevia as primeiras síndromes, o que eram faces do doente. Quer dizer, quem definiu o que era uma síndrome clinicamente foi Hipócrates, né? século V a.C., o século de Péricles, o século de Buda. Então, são coisas muito extraordinárias que eu acho que a gente, para olhar o futuro, não pode deixar de olhar o passado, né? Então, desde transmissão de sangue braço a braço, autópsias feitas a céu aberto, urina como diagnóstico, até nós chegarmos a essa coisa extraordinária, Humberto, que poderia resumir tudo que eu vou falar com o feito humano que eu considero o mais extraordinário dos últimos 20 anos, que foi as vacinas para a Covid-19 serem feitas em menos de 1 ano, sem que nenhuma etapa fosse burlada, desde a concepção, estudos farmacológicos, toxicológicos, fases pré-clínicas, fases clínicas, e tudo isso ser colocado à disposição dos seres humanos em menos de 1 ano. Nós temos que entender o que nós estamos vivendo. Isso é o que nós estamos vivendo, é uma doença zoonótica. Então, essa é uma foto típica de um mercado chinês. Eu conheço muito bem esses mercados, eu já vi isso em muitas cidades da China. Eles têm hábitos exóticos, não só na China, como em outros países asiáticos. Embaixo dessas prateleiras ficam gaiolinhas,
com pequenos mamíferos. Então, os vetores estão criados. E por que eu estou dizendo isso, né? Sem nenhum preconceito, são hábitos culturais daquelas populações. Porque isso nós entendemos exatamente por que nós podemos ter outras epidemias. Não é só uma questão de se vai ter ou não, é só uma questão de quando elas vão ocorrer. Então, essa doença é uma doença, portanto, zoonótica, que foi antecedida por duas doenças zoonóticas anteriores, duas coronaviroses, a SARS-CoV-1, que ocorreu há 17 anos atrás, e a MERS-CoV, que estão aqui descritas nessa bela árvore taxonômica publicada pela revista Nature, ainda em fevereiro do ano passado. Os chineses foram muito rápidos, desde fechar aquele mercado da foto que foi feita, no dia 31 de dezembro, no 4 de janeiro eles tinham depositado o genoma do SARS-CoV-2. É extraordinário a velocidade com que a ciência se comportou. Então, nós temos que entender que nós estamos diante de uma epidemia. E aqui queria já fazer um comentário prospectivo, Humberto, né? O maior celeiro de coronavírus do mundo não é a China, é a nossa Amazônia. Se nós continuarmos a tratar a nossa Amazônia como estamos tratando, nós podemos ter uma próxima epidemia, uma nova coronavirose, nascendo no Brasil. Então, isso é, mais uma vez, eu quero fazer um pleito naqueles que estão nos ouvindo. A outra questão que é muito importante de se entender o que nós estamos vivendo, e o Júlio chamou a atenção muitas vezes nos seus vídeos sobre isso, são o que nós hoje denominamos medidas não farmacológicas. O que faz uma epidemia ser controlada? Hoje, agora há pouco, eu falava, porque eu faço parte de um projeto do Banco Mundial, e eu vou à África pelo menos 2 vezes por ano, e agora a gente parou nos últimos 2 anos por conta da epidemia, e vão recomeçar as viagens, né? E agora acabou de eclodir um novo surto de ebola no Congo. Hoje, eu acabei de saber, tem 2 horas que eu soube disso, né? Com um colega que chegava do Congo agora, desembarcava em Washington, vai ter que ficar em quarentena, etc, etc. Novo surto de ebola. Como é que se faz para controlar uma doença, inclusive, que nem é transmissível respiratoriamente, é por fluidos corpóreos, né? Como o ebola, né? É uma tragédia, né? Com uma letalidade de 90%, enfim. Então, as medidas ditas não farmacológicas, elas são fundamentais numa epidemia. São elas que suavizam a curva de transmissão, são elas que impedem que o sistema de saúde exploda, como ocorreu em Manaus, quando nós vimos aquela tragédia sem oxigênio, tudo que nós assistimos. Então, em qualquer epidemia, medidas não farmacológicas, isto é, evitar aglomerações, suspender eventos, aulas presenciais, usar máscara adequada, ter medidas de controle, equipamentos de proteção individual, tudo isso faz parte daquilo que no Brasil nós nos ressentimos muito em vários momentos por não ter de maneira adequada. A outra questão que eu acho que é muito importante entender, inclusive olhando para uma perspectiva de outras epidemias, eventualmente, Humberto, é como é que isso chegou até nós. Como é que a doença chegou até nós? Vinda dos europeus, cepa original Wuhan, e ela chegou até nós como sendo uma pneumonia atípica. Pneumonia essa que rapidamente também os chineses publicaram. Esse foi o primeiro estudo que os chineses publicaram no início do mês de março, na revista The Lancet, mostrando a evolução clínica, ou seja, uma doença bifásica caracterizada por uma fase viral inicial, alta carga viral, seguida de uma fase inflamatória que o doente se agrava, onde ele entra em síndrome respiratória aguda grave, eventualmente sepsis e morre. Então, esse digamos assim, é o timeline de como a doença ocorreu e como ela chegou até nós. Então, ela realmente chegou até nós assim. E esses algoritmos hoje estão claramente, né, eu considero todos eles, uma super simplificação, porque a doença Covid-19 ela não é uma doença linear. Ela é uma doença cujo approach, cuja conduta, ela é customizada de cada paciente. Né? Isso aqui é uma super simplificação, eu imagino que o Júlio concorde comigo. Quer dizer, ela é uma doença bifásica? Mais ou menos. Quer dizer, existe doente que a gente mede um PCR, ele está no CTI, eventualmente até em ECMO, e você faz um PCR, ele está positivo com 17 dias de evolução. Então, a doença não é linear em todos os pacientes, mas ela chegou até nós assim, como uma doença com uma resposta viral inicial, seguida de uma grande liberação de citocinas tóxicas, fazendo o agravamento e a síndrome respiratória aguda grave. Então, muitos medicamentos foram testados já nesse momento, então esses doentes foram testados com
medicamentos antigos, medicamentos novos, aí começaram aqueles medicamentos testados no que nós chamamos de reposicionamento de fármaco, e a grande maioria deles foi uma grande decepção, como nós sabemos hoje. E logo depois, quer dizer, as coisas foram muito rápidas. Em maio, a Nature publica esse trabalho que eu considero absolutamente seminal, em que ele descreve a Covid-19 is a storm disease, é uma doença tempestuosa. É isso, ela não é uma pneumonia típica, ela é uma doença da microcirculação em toda a economia, quer dizer, em todo o corpo, comprometendo todos os órgãos, e isso explica por que, Humberto, muitos doentes, nós perdemos doentes assim. Eles chegavam às emergências andando, conversando, e quando você media a oximetria, era 75, era quase incompatível com a vida. E o doente estava conversando, ou seja, ele não tinha pneumonia, ele tinha trombose para tudo quanto é lado. E esse doente complicava e morria de trombose disseminada em muitos locais. Então, a doença é uma doença que compromete a microcirculação pulmonar. E logo depois, esse jornal, o European Heart Journal, publicou e definiu, quer dizer, no final do dia, o que é a Covid-19. Ela é uma endotelite, ela é uma doença do endotélio. Ela se caracteriza pelo aumento da viscosidade, liberação de citocinas pró-agregantes, de citocinas pró-inflamatórias, vasoconstrictoras. Então, ela leva, é por isso que os pacientes, e até hoje nós sabemos isso, essa patogênese, digamos assim, muito melhor. Então, se nós pudéssemos resumir até esse momento, nesses 22 meses, já que nós estamos, o que nós temos entre redescobertas, descobertas e decepções, né? São decepções, sem dúvida, todos os fármacos estudados em reposicionamento. Os antivirais antigos igualmente são decepções. Lopinavir e ritonavir, altamente usado na AIDS no Brasil, não servem para a Covid-19. O Remdesivir foi uma descoberta, um antiviral que mostrou pela primeira vez que era possível a redução de tempo de internação em terapia intensiva. Hoje nós sabemos que o Remdesivir é um antiviral que já nasceu, eu diria, mais ou menos modesto. Ele não é uma solução para a Covid-19, ele é uma solução quando associado, por exemplo, aos imunomoduladores. Esses sim são o que eu chamaria game changer, né? Quer dizer, são alguma coisa capaz de mudar o curso da doença quando o paciente é grave. Os imunobiológicos, sem dúvida nenhuma, como o tocilizumab, chegou a ser uma descoberta, hoje, mais ou menos, ele não é um medicamento, é um medicamento com indicações bastante, eu diria, bastante restritas, né, em algumas situações muito especiais. Os anticorpos monoclonais, sem dúvida, né, hoje já são utilizados de maneira ambulatorial nos Estados Unidos, está aprovado na Anvisa, na nossa agência regulatória, porém não tem custo ainda possível de ser incorporado pela Conitec para utilização entre nós. E os imunomoduladores, sobretudo essa família de imunomoduladores inibidores da enzima Janus quinase, da JAK, sem dúvida nenhuma, eu considero aqueles que vão realmente serem capazes, com um custo bastante razoável, não tem o custo do Remdesivir, que hoje custa R$25 mil, esses custam R$3 mil um tratamento completo, portanto é factível com as seguradoras em nível Brasil. E outra redescoberta, nós reaprendemos a anticoagular os nossos pacientes. Ora, se a doença é uma doença trombogênica, caracteristicamente, nós precisaríamos aprender os melhores protocolos, quer de heparinização plena, quer de utilização adequada de heparina de baixo peso, e isso tudo o Brasil desenvolveu protocolos de muito boa qualidade. E, finalmente, o uso dos corticosteroides, desde a publicação pelos ingleses, no meio do ano passado, do estudo com a dexametasona, revelando o primeiro medicamento que foi realmente capaz de reduzir a mortalidade pela Covid-19. Então, nós temos medicamentos que já existiam, que tinham sido testados, por exemplo, no ebola, no chikungunya, que não deram certo e que, eventualmente, vão dar certo para a Covid-19, como, por exemplo, o Favipiravir, cujo ensaio de fase 3 nós vamos começar agora. Então, o tocilizumab, como eu lhes disse, foi um anti-inflamatório, já tinha sido testado em vários estudos com esses números pequenos aqui, até que finalmente o estudo Recovery incluiu mais de 4 mil pacientes, né, num período curto, mas um número muito grande, e mostrou um desfecho, analisando o desfecho após mortalidade após 28 dias, mostrou uma diferença importante, porém, o tocilizumab, obviamente, ele melhora o seu rendimento e a sua performance quando utilizado junto com corticosteroides.
Então, essa é a conclusão do maior estudo até hoje. E depois, finalmente, o que eu me referi são os imunomoduladores, como o baricitinib e o tofacitinib. Esse é o estudo publicado, inclusive, cujo autor principal é um colega nosso, um brasileiro, o Dr. André Calil, que está na Universidade de Nebraska, um estudo muito bem feito, com mais de 1.000 pacientes incluídos, também analisou desfecho, mortalidade com 28 dias, e, sem dúvida nenhuma, o baricitinib, quando associado ao remdesivir, comparado com placebo, a resposta foi muito melhor, e quando associado baricitinib com corticoide, igualmente, a resposta foi muito boa em termos de tratamento para esses pacientes. E o outro trabalho que vale a pena mencionar, embora o número, isso chama atenção, porque o número, há pouco o colega que fez a apresentação sobre trabalhos de boa qualidade, né, ele certamente comentaria esse trabalho, porque o número de incluídos é pequeno, abaixo de 300 pacientes, totalmente feito no Brasil, e foi, no entanto, um estudo aprovado pelo New England, publicado, inclusive, com direito a um editorial, recentemente. Então, o tofacitinib mostrou em pacientes hospitalizados com pneumonia, olha a diferença entre placebo e tofacitinib, um resultado extraordinário em termos de mortalidade, também analisando mortalidade ao final de 28 dias desses pacientes. E se nós analisamos esse gráfico aqui, onde todas as variáveis estudadas, sexo, idade, tratamento antiviral concomitante, uso de corticoide ou não, dias desde o primeiro sintoma, todos os diamantes do lado esquerdo, nós vemos que a diferença entre isso e placebo é enorme. Então, portanto, o tofacitinib passa a ser, sim, considerado um imunomodulador de utilização e possibilidade real, inclusive entre nós. Então, portanto, como eu disse, esses esquemas são esquemas que eu consideraria, sim, uma super simplificação, todos eles, porque a resposta imune ela pode ser desregulada individualmente em cada pessoa, seja precoce, seja tardiamente, portanto, nós precisamos, sim, de protocolos bem feitos. A questão radiológica de manifestação, né, são inúmeras manifestações, os radiologistas encontraram uma maneira muito didática de documentar, né? Então, hoje todos nós sabemos, definimos em percentual. Existe uma dicotomia grande, que também já foi mostrada por estudos, entre comprometimento pulmonar e evolução para a gravidade do paciente. Tem paciente que fica com 70% do pulmão comprometido e não vai para a ventilação mecânica. E outros pacientes têm 30%, 40% e vão para a ventilação mecânica. Então, portanto, não é o percentual de pulmão comprometido que vai levar esse paciente, sim, outros comemorativos clínicos que o paciente vai ter. Uma outra questão importante, em termos de prognóstico, né, o Júlio sabe disso muito bem, é a superposição de padrões naquele paciente que já é portador das doenças intersticiais pulmonares, né? Esse é um caso clássico, né, da gravidade. Esse é um paciente que tem uma chance de evoluir com fibrose pulmonar residual sequelar da Covid-19, e é um dos milhares de pacientes que vão exigir tratamento posterior. A outra coisa que eu queria fazer um rápido comentário é sobre as questões das comorbidades, né? E aqui só dois pontualmente nesse slide. Uma delas é a obesidade, né? A obesidade hoje é considerada uma variável independente, ela não precisa estar associada a nenhuma doença cardiológica, hipertensão arterial, hipertensão pulmonar. Ser obeso já é considerado um doente tão inflamado, né? Todos nós sabemos que o adipócito é uma célula inflamada, e esse doente tem uma chance de morrer ou de complicar, sem dúvida nenhuma, muito maior. E, além disso, o uso de corticoides sempre faz a diferença, no bom sentido, nesse grupo de pacientes. E hoje já se considera, né, o Júlio também sabe disso muito bem, a utilização dos antifibróticos para tratamento da Covid-19. E aqui esse é um trabalho também muito interessante sobre fibrose pulmonar decorrente e a utilização potencial das medicações antifibróticas, que foi publicado no Lancet no final do ano passado, com os primeiros casos tratados, mostrando, sem dúvida nenhuma, que eles são capazes de inibir algumas interleucinas, inclusive interleucina 6, que tem tanta importância na Covid-19. A outra questão que nos preocupa muito em termos de prospectiva, olhando para frente, é a questão das sequelas. Esse foi um trabalho publicado no MedRix, também muito bem feito, mostrando que o que é que nós vamos fazer
doutor Humberto, com os milhares de pessoas que ficam sequeladas da Covid-19 e que precisam ser reintegradas a uma certa normalidade das suas vidas. Esse trabalho mostra que 80% das pessoas saem pelo menos com algum sintoma, leve, moderado, eventualmente severo. 58% fica com fadiga crônica. Ora, fadiga crônica impede a pessoa de retomar a sua vida na normalidade, qualquer profissão, seja pedreiro, seja médico, seja enfermeiro, o que quer que seja. Então, esses pacientes, eles exigem hoje um investimento, tanto da rede pública quanto da rede privada, da saúde suplementar, de serviços multidisciplinares, eu diria mesmo transdisciplinares, que possam acolher esses milhares de pessoas e reabilitá-los. E reabilitar significa reabilitar funcionalmente, do ponto de vista respiratório, cardiovascular, pacientes que sofreram amputações por necrose tardia, por obstrução da microcirculação de extremidade, nós temos vários casos desses, pacientes com sequelas neurológicas severas, com neuropatia periférica, sem ter nada a ver com diabetes, pacientes que desenvolveram diabetes mellitus decorrente do uso grande e prolongado de corticosteroides e que precisam ser reincorporados a uma nova forma de viver. Então, sem dúvida, eu consideraria pessoalmente, e coloco isso em discussão com todos os senhores, enfim, o maior desafio hoje da medicina são os pacientes sequelados pela Covid-19. Esse é um outro trabalho que mostra que a recuperação, a reabilitação deve começar nesses pacientes muito precocemente, desde o CTI, quando eles ainda estão em ventilação mecânica ou em oxigênio de alto fluxo. Nós, entre as descobertas, tivemos também coisas muito importantes, Nós que atendemos e tratamos pacientes graves, nós hoje não fazemos mais aquilo, Júlio deve se lembrar, certamente nós não contribuímos para salvar vidas no início, nós fazíamos intubação precoce, todo mundo tinha medo da contaminação, e hoje, quando nós conversamos com os colegas dos países que nos antecederam, eles passaram pela mesma coisa, e está claro para nós que isso tudo não salvou vidas, pelo contrário, A intubação precoce deve ter contribuído, inclusive, para o aumento da mortalidade em algum momento epidêmico. Hoje, nós intubamos muito menos, nós utilizamos a posição pronada ativa, inclusive em paciente não grave, nós utilizamos muito mais ventilação não invasiva por máscara, oxigênio por catéter de alto fluxo, nós temos uma nova maneira, um olhar, e otimizamos muito a ventilação mecânica desses pacientes. Então, de novo, boas práticas de terapia intensiva é o que realmente salva a vida. Isso explica por que um país como a Alemanha tem a menor mortalidade pela Covid-19. Não é só porque eles são mais ricos, é porque eles têm equipes de terapia intensiva muito bem formadas, muito qualificadas e com excesso, com oferta de demanda, um excesso de oferta maior do que a demanda, na verdade. Então, hoje nós utilizamos métodos de ventilação muito mais conservadora, como a pronação. O ECMO não é mais aquele última etapa antes do paciente morrer, ao contrário, a membrana respiratória ela é usada oportunamente, preservando a vida e, eventualmente, selecionando esse paciente. Se no Brasil nós fizéssemos transplante, como está sendo feito nos Estados Unidos, o paciente é mantido em ECMO meses, aguardando um portador e finalmente vai para transplante de pulmão, e não o ECMO ser usado como uma última etapa apenas antes do paciente morrer. Então, isso são... A outra questão que é importante, Humberto, citar, é o impacto da Covid-19 no Brasil sobre as nossas doenças endêmicas. Então, câncer, doença cardiovascular, a devastação foi completa, perda do timing cirúrgico, do timing de diagnóstico, e, para dar só apenas um exemplo, é sobre as doenças endêmicas, eu vou dar o exemplo da tuberculose, a catástrofe que foi a Covid-19 sobre a tuberculose no Brasil. Nós hoje já estimamos que tenhamos um retrocesso de aproximadamente 5 anos no controle da tuberculose. Nós tivemos, esse é o dado oficial do Ministério da Saúde, 40% a menos de diagnósticos moleculares feitos no Brasil. Então, isso significa que nós vamos ter uma falsa
diminuição de incidência esse ano e no ano seguinte, e vamos ter um boom de casos e provavelmente um aumento da resistência pelos abandonos de tratamento. Então, foi muito dramático o impacto da Covid sobre as doenças endêmicas no Brasil. Isso é apenas um exemplo, um trabalho que nós publicamos agora recentemente sobre esse impacto com alguns colegas europeus, porque lá também foi importante o impacto da Covid. E, finalmente, eu queria fazer algum comentário sobre prospectiva, o que nós temos, né? Isso que eu citei no início, esse fenômeno extraordinário que foram as vacinas. Então, nós hoje temos várias plataformas diferentes, que é como nós chamamos, vacinas que foram ressuscitadas, digamos assim, que não haviam funcionado para o ebola, não funcionaram para o chikungunya, não funcionaram para a dengue, mas que funcionaram para a Covid-19, como foram, por exemplo, as plataformas de adenovírus, né, como são a vacina da AstraZeneca, com adenovírus de chimpanzé, como nós sabemos, como são as plataformas de adenovírus da vacina Sputnik ou da vacina da Janssen. Então, nós aprendemos, e hoje já estamos revendo e já prevendo segunda dose da Janssen. Então, assim, em um ano e meio, menos de um ano, nós criamos vacinas, e com menos de um ano de recuo histórico, nós já temos estudos de fase 4, nós já temos doses de reforço comprovadamente seguras, nós já temos vacinação de grávidas comprovadamente seguras, nós já temos vacinação da população adolescente comprovadamente segura, e, se Deus quiser, muito em breve, se os movimentos obscurantistas não nos atrapalharem, nós vamos poder vacinar as nossas crianças, porque tudo indica que as vacinas poderão ser usadas na população pediátrica. Uma coisa que é muito curiosa, que nos perguntam muitas vezes, é por que nós tomamos decisões de alargar o tempo de vacinação, por duas razões: uma de saúde pública, porque nós precisávamos vacinar o maior número possível de pessoas naquele momento, mas os ingleses, muito sabiamente, resolveram estudar o que acontecia com o aumento do tempo entre uma primeira e uma segunda dose, por exemplo, da vacina AstraZeneca-Oxford. Provou-se, por um estudo muito bem conduzido, que aumentava a produção de anticorpos neutralizantes com o aumento de tempo entre a primeira e a segunda dose. Então, portanto, a decisão que eles tomaram e o Brasil emulou de fazer a mesma coisa mostrou, e aqui esse trabalho mostra nitidamente, o aumento de anticorpos neutralizantes com o aumento. Agora, como nós temos muita vacina, não precisamos aumentar, precisamos aumentar a cobertura de pessoas vacinadas. Um último comentário: muitos me perguntam por que nós testamos a BCG para a Covid-19. A vacina BCG é largamente conhecida no Brasil, todos vocês sabem, todo mundo que nasceu de 76 para cá é vacinado com BCG ao nascer. No Brasil, ela tem uma lógica, um racional, digamos assim, né? Ela pode conter, ela pode trazer uma proteção contra cepas de coronavírus pelo fato dela ser uma reguladora da resposta imune em outras infecções. Ela resgata a memória imunológica inata, ela ativa linfócito, ela aumenta a produção de citocinas, ela aumenta a resposta de célula T, e esse efeito, né, que a gente chama de inesperado, de imunidade treinada, poderia ser útil, né, nas pessoas adultas, já começando uma certa senescência imunológica. Então, nós fizemos esse estudo, foi um estudo grande, de fase 3, terminado já. O Brasil foi o país que mais incluiu, nós incluímos 2.600 profissionais de saúde no Brasil. Nós aqui tivemos 2 sites conduzindo, pela Fiocruz, um site em Mato Grosso do Sul, com meu colega Júlio Croda, e eu aqui no Rio de Janeiro, e o objetivo foi determinar se a BCG é capaz de impedir a Covid-19, que nós nunca cremos muito nisso, ou se ela seria capaz de atenuar. Como começou a vacinação no Brasil, nós tivemos que interromper o estudo, mas mesmo assim incluímos 2.600 profissionais. A análise interina, o estudo está publicado, o modelo dele, e a análise interina deve sair nos próximos meses. E, finalmente, o que eu considero que poderá ser, sem dúvida, né, uma perspectiva de uma mudança de paradigma no tratamento, aí sim, o real tratamento precoce, né, e não essas panaceias todas que foram usadas anteriormente, são os novos antivirais. Então, nesse momento, nós estamos começando 2 estudos de fase 3, um com molnupiravir e outro com favipiravir. São vários centros, em 14 países, um estudo grande, e muito provavelmente o FDA já aprovou o molnupiravir para tratamento, e nós imaginamos que a Merck, que é a casa farmacêutica,
deve entrar agora rapidamente com um pedido emergencial de aprovação pela Anvisa, e nós já estamos pela Fiocruz em negociação para a produção aqui no Brasil através de Farmanguinhos. E o outro estudo é com Favipiravir, todos eles têm a mesma lógica do oseltamivir para H1N1, né, quando nós descobrimos. São tratamentos precoces que devem ser utilizados até o 4º dia de sintoma em pacientes com PCR ou teste de antígeno comprovado para a Covid-19. O que eu acho que é muito importante é que nós, com essa tragédia desses cortes nos investimentos que nós tivemos no Brasil, a vigilância genômica é algo que nós não podemos perder de vista, né? Todo mundo viu as notícias de hoje, tem uma cepa nova que surgiu na África do Sul, nós ainda não sabemos se essa cepa é de alerta ou de preocupação. Então, hoje nós sabemos que as 4 cepas de preocupação, uma delas nasceu no Brasil, que é a chamada cepa gama, que nasceu aqui no Amazonas, foi onde foi descoberta. Então, a vigilância genômica e todo esse investimento, nós temos virologistas de grande qualificação no Brasil, vários estados, Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, gente que está publicando, que participa dos melhores grupos. Então, sem dúvida nenhuma, a vigilância genômica, queria dizer para aqueles que não saibam que nós sequenciamos pouquíssimo ainda no Brasil, né? Nós estamos sequenciando 1,8%, 2% das cepas, enquanto que os ingleses sequenciam 12%, 15% das suas cepas. Então, nós precisamos de vigilância genômica. E eu diria, Humberto, que o que nos espera, né? Espera que é possível que que todos nós seremos revacinados com dose de reforço, isso está dado, está claro, todos nós, toda a população brasileira receberá a dose de reforço, uma 3ª dose. Muito provavelmente nós seremos vacinados com uma 4ª dose em 2022, e é possível que com isso a epidemia vá se estiolando, que é o que se espera de toda a virose de transmissão respiratória. Porém, essa resposta não está dada. Se alguém me pergunta, nós vamos precisar ser revacinados daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, isso nenhum de nós sabe até o momento. O fato é que a comunidade acadêmica brasileira foi ativa, foi pujante. Nós somos o 10º país em publicações científicas durante a Covid-19, o que não é pouco, com a diáspora de gente que foi embora, de cérebros que saíram, de perda de investimento, sem dúvida nenhuma é algo que deve ser registrado. Nós precisamos de novos testes diagnósticos, nós precisamos validar e colocar no SUS testes diagnósticos rápidos, né? Isso que eu chamo point of care, como teste de antígeno, que dê diagnóstico rápido para que o paciente possa ter acesso aos medicamentos. Sem dúvida, é uma esperança, os novos medicamentos são, e os estudos de fase 4 vão nos responder isso que nós ainda não sabemos sobre a necessidade de nós sermos ou não revacinados no futuro a curto e a médio prazo. E a síndrome pós-Covid, com a necessidade de reabilitação, eu consideraria, em última análise, o maior desafio hoje da medicina, além da recuperação de tudo que foi perdido em termos de doença cardiovascular, de doença neoplásica e tudo que o Brasil e outros países, eventualmente, deixaram de fazer durante esses quase 2 anos de pandemia. Esses seriam meus comentários, Humberto, e eu estou à disposição das considerações do Júlio e sua, com muito prazer. Muito obrigada, mais uma vez, pelo privilégio de participar desse congresso com vocês em Juiz de Fora. Parabéns, Margarete, pela brilhante palestra, maravilhosa. Você realmente possui esse dom espetacular de misturar o científico com o erudito. E os seus artigos, semanalmente escritos na imprensa brasileira, mostram isso com muita clareza. Por isso mesmo, eu tenho certeza que em breve, muito em breve, você será membro da Academia Brasileira de Letras. Aliás, com relação a isso, eu gostaria de anunciar aqui, divulgar o lançamento do seu livro, Um Tempo para Não Esquecer. Será no dia 8 de dezembro, no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa. Em São Paulo, no dia 9 de dezembro. E, quem sabe, em Juiz de Fora, a gente não consegue aí agendar uma visita sua aqui para a gente lançar seu livro aqui também, regado a um bom café com pão de queijo, um bom vinho, uma boa broa de fubá.
E Tá bom, tá aceito. aceito. Vamos organizar. Está aí o Darlan Knaip, que é o presidente da Unimed, de Juiz de Fora. Se o Júlio concordar, Humberto, não pode ser só você, Humberto. Claro. Juiz de Fora, eu tenho mão dupla, Humberto. Tem que ter bênção de pelo menos 2. E aí o doutor Darlan e outros aí. Obrigado, tá combinado. O Darlan é o presidente da Unimed. A nossa Unimed é muito forte, muito organizada, muito próspera, então a gente pode pensar nisso. O Júlio, com Obrigado, certeza, Humberto. O Júlio, com certeza, vai Mais do que apoiado, Humberto. Mais do que apoiado. Grande ideia, grande ideia. Eu vou passar a palavra para o Júlio, mas eu só queria fazer uma pergunta que me intriga muito, Margareth. É o seguinte, por exemplo, hoje nós estamos aí na nossa faixa etária, na minha, eu já tomei a terceira dose da Pfizer, o reforço. Suponhamos que eu vá viajar aos Estados Unidos, por exemplo, daí a, digamos, 40, 50 dias após esse meu reforço. Lá a vacina está lá na rua, à disposição nas farmácias. Justificaria eu tomar uma segunda dose, digamos assim, da Pfizer para produzir uma imunidade completa? O que você acha disso? Olha, Humberto, o que nós temos visto, né, que os virologistas estão nos ensinando, os especialistas em vacina, né, que muito provavelmente nós ainda vamos receber isso que seria, respondendo à sua pergunta, uma 4ª dose de vacina, né? Seja ela heteróloga em relação às 2 primeiras, seja ela heteróloga em relação à terceira. Essa resposta não está dada. Então, por exemplo, se você tomou no Brasil 2 Coronavacs ou 2 AstraZenecas e fez a sua terceira dose heteróloga com uma Pfizer, daqui a alguns meses você vai viajar, né? Então, se nós já sabemos que a previsão é de que nós recebamos uma 4ª dose em 2022, no início, no primeiro semestre, eventualmente, nada não estaria errado, né? Você fazer uma segunda dose da Pfizer ou, eventualmente, uma outra plataforma, né? Se você tomou, não sei o que você tomou nas 2 primeiras, né? Você tomou Coronavac. Você tomou Coronavac, a Coronavac é uma vacina boa, sem dúvida nenhuma, ela auxiliou muito na redução da mortalidade no Brasil, mas nós sabemos que ela tem, você é jovem ainda, mas ela perde a sua eficácia com o passar da idade. Então, ela é uma vacina que exige, sem dúvida nenhuma, um reforço para as pessoas a partir de uma certa idade ou nas portadoras de algum grau de doença de imunodeficiência, autoimune, o que quer que seja. Então, no seu caso, eu diria que se você fosse viajar daqui a alguns meses, você já receberia a dose que provavelmente nós todos iremos receber em 2022. Acho que sim, não vejo nada errado, é uma medida individual, não posso dizer que isso seja uma verdade igual para todos, mas até talvez eu também fizesse a mesma coisa. Eu gostaria de passar, então, a palavra ao Júlio, para fazer as considerações dele. Júlio, a palavra é sua. Margareth, parabéns, né, pela apresentação. Nenhuma surpresa, né? Eu já tinha visto você falar sobre essa visão geral da Covid, fantástica. Eu acho que se a gente for conjugar, inclusive, né, o que o Ricardo Bastos falou, na primeira parte, com o que você falou, que você chamou a atenção, né? A gente vê a importância que é hoje o domínio da língua inglesa e a importância que... Como que a gente teve uma doença que mudou tanto num espaço tão curto de tempo? Como que a gente teve que estudar tanto, ler tanto, ter humildade para ir mudando de opinião ao longo desse tempo, né? E quando você falou que a doença não é totalmente bifásica, eu acho que aí ela é bifásica no sentido temporal, né? Porque a gente viu o que foi a primeira fase dela em termos de como epidemia, em que a gente chegou a ter taxas de letalidade de 15% a 20% na Europa, e hoje a gente vê taxa de letalidade na Europa, na Europa que está vacinada, em torno de 0,5%. Então, ela foi uma bifásica nisso. A gente que está direto no tratamento da doença, né, a gente viu essa mudança do que foi a doença até dezembro de 2020 e do que é a doença depois de dezembro de 2020. A doença em que a gente começou a usar o corticoide de uma maneira muito mais franca, depois a mudança com o tocilizumab, né, a chegada do tofacitinib e do baricitinib,
Então, eu acho que você mostrou um resumo irretocável. Eu não sei se vai ficar aberto, essa sessão vai ser aberta para alguma dúvida, mas eu acho que ficou muito difícil de ter dúvidas depois de tudo que você apresentou. Mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Obrigado pelas suas palavras elogiosas, que eu não tive tempo de agradecer, porque depois que você falou, só agora que eu volto a falar. Muito obrigado, Júlio. Mais uma vez, Margarete, um grande prazer, uma gratidão eterna. A sua palestra vai ficar nos anais do nosso congresso. Te agradeço muito. Vou cobrar da direção do Sabincorp e me prometeram uma caixa de vinhos para você. E convido a todos para amanhã, a partir das 18 horas, participarem da continuação da programação científica do nosso congresso. Muito obrigado, Margarete. Boa noite. Obrigada Saúde. a vocês, eu que agradeço. Obrigada. Tchau, Júlio. Prazer te ver. Tchau, Margarete. Boa noite, Margarete. Prazer. Obrigada, doutor Darlan. Muito obrigada. Está ótimo. Parabéns ao doutor Ricardo, porque eu assisti quase toda a palestra dele e foi realmente extraordinária. Aprendi uma opção de coisa. Aprendi. E aí, parabéns mas também. É só o senhor olhar aqui atrás de mim e ver essas pilhazinhas aqui de papers. Ó. É isso que a gente vai. E se a gente for nos buscadores, doutor Ricardo, tem mais de 100 mil papers publicados se o senhor jogar Covid-19. É inacreditável, nós nunca pensamos. É claro que tem coisa que é ruim, mas tem muita coisa que nós precisamos aprender. Nós nunca pensamos que fôssemos estudar tanto, né, Júlio? Desde o doutorado, né, Júlio? Cansativo. Obrigada. Obrigado a você, Margarete. Boa noite a todos. Foi um prazer. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.